Salve galera! Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e ações. A galera que me segue no Twitter aí já faz um tempo já viu eu postando várias vezes para vocês ficarem longe de fundo imobiliário. Agora eu vou explicar a minha lógica, explicando por que eu tô falando isso para vocês, tá bom? E aí vamos começar fazendo dois gráficos. O primeiro de fundo imobiliário. Então a gente pega aqui fundo imobiliário e vamos fazer dois gráficos. Calma aí que meu mouse está muito ruim. Vamos fazer dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico aqui vai ser o gráfico de cotação. Então vamos colocar aqui um ponto de entrada aqui. E a cotação do fundo imobiliário vai seguir mais ou menos nessa linha aqui, ó. E o que é esse tracejadinho aqui? Esse tracejadinho é o 1 de PVP. O que é o PVP? PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Então você pega o valor da cota do fundo, divide pelo. Quer dizer, do valor da cota do fundo não. O valor de mercado, né? Que a gente pode conseguir isso através da cota do fundo, multiplicando pelo número de cotas. E você vai pegar o valor de mercado e vai dividir pelo valor patrimonial que o fundo tem. Ou seja, pega todos os prédios, seja de logística, pega todo galpão, shopping, junta tudo num patrimônio, vê o valor de mercado do fundo, a gente chega aqui no PVP. A cota não vai variar muito do 1 de PVP. Ele pode até dar uma osciladinha assim, mas não vai variar muito disso aqui não. E aí, por que isso é ruim? Cara, isso é ruim porque isso limita o seu ganho. E as pessoas podem pensar, beleza, limita a perda também, né? Porque ao mesmo tempo que você não vai ganhar muito aqui, você também não vai perder muito. Mas, mano, você tá entrando em renda variável. Se você quer limitar a sua perda para ter um ganho que na verdade nem é tão bom, que a gente vai ver logo em seguida, não faz sentido você estar em renda variável. E aí, nesse outro gráfico aqui, vamos falar sobre o pagamento de dividendo. Como que vai ser o gráfico de pagamento de dividendo aqui do fundo imobiliário? Vai ser algo próximo disso aqui, ó. Pode subir um pouquinho, com reajuste de aluguel, mas vai ser algo muito próximo disso aqui. Isso aqui ficando até de lado, tá? Talvez dê a impressão que sobe um pouquinho, uns 10% todo ano, mas não é exatamente assim. Muitos ficam de lado aí, uns bons anos. E aí eu peguei o MXRF11 aqui para mostrar um pouco para vocês. Então, primeiro, vamos pegar a rentabilidade de 10 anos aí do MXRF11. Em cotação ajustada, 200%. Em cotação padrão, a gente consegue perceber aqui que estava em 9, subiu até 14 aqui, depois caiu até 9 de novo. Mas dá para perceber que ele tá aqui girando em torno de 10, né? Tá girando em torno de 10. E se a gente pega aqui a rentabilidade real, em 10 anos, 91%. Em 10 anos nem duplicou o valor do investimento que você fez em termos reais, né? Vamos comparar com o CDI, então. Em 5 anos, ficou próximo do CDI. Perdendo por um pouquinho ainda. Ainda perdeu. Então, você está em renda variável, você está vulnerável a variações de mercado para você ter uma rentabilidade praticamente idêntica ao do CDI, que você coloca o valor lá, não tem variação de mercado, não tem dor de cabeça nenhuma, não tem que estudar nada, não tem que ver sobre composição do fundo, não tem que ver sobre gestão do fundo, e você ainda perde. Vamos ver agora sobre os dividendos. Dividend yield, dividendos, ó, no máximo, anual. 62 centavos, aí cresceu aqui para 88 centavos, aí 83, 95, 86, 95, aí 1,21, 1,38. Aqui, ó,
Tá vendo que aumentou bastante? 2023 teve emissão de cotas. Não lembro se em 2022 ou 2023. Teve emissão de cotas. Então, o valor patrimonial cresce, consequentemente, ele vai conseguir distribuir mais, né? E aí perceba que já voltou a ficar de lado de novo. A gente está no meio do ano, já pagou 60 centavos, provavelmente vai ficar algo próximo de 1,17 aqui também. 1,17, 1,20. Certo? Vamos dar uma olhada no valor patrimonial aqui do MXRF11. Então a gente vê que de um ano para o outro, ó, muda nada. 2,35 bi, 2,28, 2,56. Aí teve a emissão de cotas aqui, ó. Já foi para 4 bi. 4 bi, 4 bi. Porque esse é o mecanismo que o fundo tem para crescer. Ele vai fazer emissão de cotas, vai pegar esse dinheiro e vai transformar num empreendimento. Coisas assim. E assim, esse modelo de negócio, para mim, cara, é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não tem por que você se colocar vulnerável aí à variação de mercado para tentar ganhar ganhos assim no modelo de negócio que é todo travado. Isso é que limita seu ganho, limita sua perda, a sua renda. Eu não acho que é o suficiente para, tipo assim, pagar o esforço que você tem investindo nisso. Beleza, já falamos muito mal de fundos imobiliários, agora vamos falar sobre ações. Certo? Vamos falar sobre ações. Fazer a mesma coisa aqui. Um gráfico de cotação. Um gráfico de dividendos. Vou colocar um ponto de entrada aqui. Então vamos lá. Primeiro, não dá pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no fundo imobiliário. No fundo imobiliário é fácil de prever. Isso aqui vai ficar perto de um de PVP, isso é óbvio, a gente já viu isso em vários fundos. Só que na ação, isso não é tão óbvio, porque ações têm modelos de negócios completamente diferentes. Mesmo dentro do mesmo setor, você consegue ter empresas completamente diferentes. Então vamos pegar aí as seguradoras. Porto Seguro. Carro-chefe do seguro é automóvel. Mas já tem um pezinho na atividade bancária também, agora com Porto Bank. Banco do Brasil Seguridade. Agro. Caixa Seguridade, seguro habitacional, seguro residencial. Os dois ali com prestamista também. Mas percebam como dentro do mesmo setor a gente tem empresas completamente diferentes. E o mercado paga preços completamente diferentes também. Então se a gente entra aqui em BB Seguridade, então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente pegou no fundo imobiliário o valor patrimonial para a gente ter como referência, nas ações, nas empresas, a gente vai pegar sempre o lucro. Porque no fim das contas, um investimento vale o quanto ele te rende, não quanto ele valoriza, não quanto ele promete, quanto ele te rende. Tem a ver diretamente com o lucro. Então, empresas, o PL é muito importante. Então, a gente pega aqui, BB Seguridade. Tem um PL de 8. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar... Não, vamos de 1 a 1 mesmo. A BB Seguridade tem um PL de 8. Aqui no valor de 34, 33, o PL projetado, que é o quê? A gente pega aqui esse valor de 33, 34 e a gente divide pelo lucro projetado desse ano. BB Seguridade, eu estava fazendo projeções aí de 8 bi e meio, mais ou menos. Ano passado lucrou 9 e tinham perspectivas de uma leve piora no resultado. Então, uma projeção de 8 bi e meio é ok. Isso dá um PL projetado de 6. Agora está em 8,4. Mas a gente pega aqui Caixa Seguridade. Percebam, seguradora, modelo de negócio diferente, mas olha o PL. Já está em quase 15 de PL. E remunerando bem. E fazendo o lucro crescer em taxas que o mercado está achando tão atraente que está pagando 15 de PL. E outra coisa, isso significa que a BB Seguridade ficou sempre nos 8 de PL? Não. Se a gente vem aqui no histórico de PL da BB Seguridade, a gente consegue ver que lá no começo do IPO ela era cotada a 13, 15 de PL, 10, 15 de PL. Então vamos lá. Na cotação, vamos fazer um gráfico misto aqui.
Vamos supor que essas barras aqui vai ser o lucro anual. E aí vamos, sei lá, fazer algo assim. Aí cresce de novo. A cotação bem provavelmente vai fazer isso aqui, ó. Seguir o lucro. Deixa eu fazer a linha reta também. Vai seguir o lucro aqui, ó. Então o lucro sobe, a ação sobe. O lucro desce, a ação desce. E aí aqui vai ser a rentabilidade, a valorização da cotação, certo? Agora percebam uma coisa. Vamos supor que eu aplique R$1.000 aqui. Qual que é o máximo que eu consigo perder? O máximo que eu consigo perder é isso aqui. Se a cotação for a 0, eu perco R$1.000. Mas agora qual o máximo que eu consigo ganhar? Mano, é infinito. Simplesmente é infinito. A empresa pode, dar as piruetas que for. Fazer pivô de modelo de negócio, igual a Porto fez, que tá criando aí o Porto Bank. Tem modelo de negócio que deu errado também, a própria Porto é exemplo disso. Entraram no modelo de aluguel de automóveis aí, mas viram logo de cara que já era cagada e já dissolveram o modelo de negócio. Mas vamos supor que a longo prazo a empresa consiga subir a taxa de lucro a boas taxas. Então, por exemplo, a Porto tem um ROI de 20%. Itaú, 20% de ROI também. BTG, 25% de ROI. Mano, a cotação segue ad infinito. Enquanto o lucro persistir subindo, a cotação sobe. Então, existe uma simetria muito grande em você investir em ações. Em modelos de negócios sólidos, com liberdade para crescer, com liberdade de fazer pivô, liberdade para fazer administração de custos. Beleza. Agora vamos falar sobre os dividendos. Os dividendos vai ser algo mais ou menos assim. Na mesma proporção do lucro. Lucro sobe, dividendo sobe. Lucro desce, dividendo desce. E o dividendo desce talvez até pior. Então vamos pegar o exemplo do Banco do Brasil. Banco do Brasil está tendo uma diminuição de lucro muito grande por conta da inadimplência de agro, inadimplência de pessoa física também. E aí o que aconteceu? Diminuíram o payout. Antes era 45% e foi para 35%. Então perceba que o montante do lucro a ser distribuído para os acionistas é menor e também a porcentagem do lucro a ser distribuído para os acionistas também é menor. Então o seu dividendo diminuiu mais do que o lucro. Então, beleza. Bom, esse ponto, então, acho que vocês entenderam. Mas supondo que a empresa seja consistente aí, no longo prazo consiga manter taxas boas de crescimento de lucro, cara, a renda que você vai ter vai ser muito maior. Então, vamos pegar como exemplo aqui agora. Vamos pegar a própria BB Seguridade, mas a gente vai ver a Caixa Seguridade logo mais, ó. Dividendos pagos. Ó, 2016. 2016 pagou 1,69. 2017, 1,62. 2018 pagou 3. Aí 2019, 1,57. Aí 2020, 2,77. Aí pandemia, R$1, R$2. Aí 2023, 3,45. 2024, 2,63. 2025, 4,21. E 2026 já pagou 2,55. Mas já tem 1,98 provisionado. Então se a gente pega aqui 2,55 mais 1,98, já chega em 4,53. Então perceba aqui que em 2016 a mesma ação pagava 1,69 e agora vai pagar 4,53. Isso dá, se a gente dividir por 1,69 aqui, vezes 100, 268% de aumento de renda passiva, sem eu fazer nada, sem contar reinvestimento, sem contar nada. Isso aqui é só de aumento de renda passiva. E percebam que, tipo assim, só o aumento de renda passiva já foi numa taxa maior
que a rentabilidade dos fundos imobiliários que eu peguei aqui para analisar para vocês. Só isso. Então, por exemplo, tem empresas que são vendidas num PL alto. A gente pega aqui a Caixa Seguridade, que está num PL de 15. Ela opera nesses níveis de PL de 12 desde os R$6. Desde os R$6. Então aqui, ó, aqui tá em 12, né? Aqui nos níveis de 6, ela tava com PL de 12. Ela tava com PL de 12. Ó, vamos pegar o PL aqui pra vocês verem, ó. PL de 13. Aqui, ó, 8, abaixou, mas, ó, voltou pra 10, 11. 11,60. Agora tá em 15. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vamos ver aqui os dividendos. A mesma empresa pagava 0,24 centavos aqui, né? 24 centavos em 2021, 65 centavos em 2022, R$1 em 2023. Então perceba que em 2 anos, em 3 anos, a sua renda passiva quadruplicou com a mesma quantidade de ações, sem você precisar reinvestir. Você pegou R$10.000, colocou lá em Caixa Seguridade a 6, isso te rendia, vamos lá, com um PL de 12, vamos fazer uma continha aqui, com um PL de 12, caralho, esqueci como é que faz essa conta, velho. Ah, 1/12, né? Aqui, ó. Então, ó, com PL de 12, tem um shareholder yield de 8,3%. Isso aqui é a rentabilidade que a empresa consegue te entregar se ela distribui 100% do lucro. Só que a gente pega a Caixa Seguridade, ela distribui 90%. Então, a gente multiplica isso por 0,9. 7,5. Então, quando você pagou R$6 num PL de 12, você receberia 7,5 de dividend yield aqui. Se a gente multiplica isso por 4, dá 30% de yield em 3 anos. Você receberia 3.000 de dividendo depois de 3 anos, depois de já ter recebido dividendo, fora a valorização da cotação, que também aconteceu. Então a cotação foi de 6 para 12, vamos supor assim, a cotação sobe 100% e você ainda tem um dividendo de 30%. Então, assim, coisas assim não são possíveis em fundos imobiliários. Só que a gente precisa falar do outro também. A gente precisa falar do outro lado também. Porque a ação não é só vida boa, né? Então, aqui o lucro subiu, você vai ganhar. Mas e se o lucro fizer assim? E se o lucro cair? Você vai perder dinheiro. Você vai perder... Não vai perder 100%. Mas vamos pegar Oi. Vamos pegar IRB. Vamos pegar Americanas. Vamos pegar IRB. A IRB era uma empresa consolidadíssima. Agora já está no começo da recuperação. Mas olha isso aqui, cara. Em 10 anos foi 77%. Isso aqui acontece em renda variável também. A diferença do fundo imobiliário para a ação é essa. O fundo imobiliário te trava embaixo e em cima. A ação não. Nem embaixo e nem em cima. Só que isso é mitigável, né? Então, através de estudos, através do jeito que você aloca a sua carteira, o seu patrimônio, isso aqui é mitigável. Duvido que tenha alguém que tinha 100% do patrimônio em IRB. Vamos supor que você tinha 5% do patrimônio em IRB e caiu 78%. Você vai ter perdido 5% do seu patrimônio só. Só que vamos supor que nos outros 95%, a média ali você conseguiu fazer a boa. Vou dar exemplo da minha carteira. Banco do Brasil é 20% da minha carteira. O meu preço médio está mais ou menos em 25%. Ele caiu 30% dos picos. Acho que dos 25% deve dar uns 25%.
Então 20% da minha carteira caiu 25%. Só que os outros 80% é Petrobras, que subiu muito, é Banco do Brasil Seguridade, que está subindo muito, é Porto Seguro, é Malha Metal Leve, é Caixa Seguridade. Então esse é um jeito que você tem de mitigar o risco na sua carteira. E eu acho que para quem é jovem, isso aqui é crucial. Eu não vou falar que fundo imobiliário não serve para nada, tá? Não vou ser... Não vou chegar nesse nível de arrogância. Mas eu acho que para quem é jovem, para quem está em um momento de multiplicação de patrimônio, tem que ficar longe de fundo imobiliário. É melhor você alocar o seu dinheiro num CDB do que você colocar em fundo imobiliário. Até por questões tributáveis. Se você vende uma cota... Pô, é verdade, tem isso, né? Que eu nem levei em consideração. Que a rentabilidade aqui ficou abaixo do CDI. Mas se a gente levar em consideração que se você vende a cota do fundo imobiliário, você tem que pagar DARF, isso aqui já diminui também. Ações você ainda tem a isenção. Então, beleza. Vamos fazer um resumo. Fundo imobiliário é bom para você fazer o usufruto do seu patrimônio. Então, vamos supor que você é um homem de 50 anos e aí você trabalhou a sua vida toda, conseguiu multiplicar seu patrimônio, já tem um valor ali que você consegue viver de renda. Mano, você não precisa ficar trabalhando até os 65 para dar entrada no INSS para você se aposentar. Ou, por exemplo, você tem uma previdência privada que você colocou que você só vai se aposentar nos 65 e aí você, pronto, tá preso nisso. Mano, pega o fundo imobiliário, coloca seu patrimônio lá, você consegue se aposentar aos 50. Quando der 65 anos, você dá entrada no INSS e aí faz a sua aposentadoria pelo INSS. Mas percebam, para mim, fundo imobiliário é usufruto de patrimônio. Ações, você consegue multiplicar. E você também consegue fazer usufruto. Só que não vai ser do mesmo jeito que do fundo imobiliário, obviamente. Se você busca renda mensal com ações, eu acho que você está errado. Porque, cara, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Hoje eu tenho mais ou menos 9 empresas na minha carteira e tem, tipo assim, 2 meses que eu recebo muito, que é agosto e fevereiro. A maioria dos meses fica bem mediano e tem 2 meses do ano que eu não recebo nada. E é completamente normal. Ações é assim mesmo. Mas, se você pega e você consegue fazer a gestão disso, você consegue viver. Então você vai receber o dividendo lá de forma trimestral. Cara, pega isso, divide em 3 e gasta. É possível também. E você ainda fica no mercado fazendo a sua renda podendo até aumentar, né? Igual Caixa Seguridade, igual BB Seguridade, igual muitas das empresas aí que eu investi, que aumentaram seus lucros, seu pagamento de dividendos. Óbvio que, assim, eu sou jovem. Apesar de eu investir desde os 18, eu já tenho 8 anos de mercado aí. Hoje em dia eu tenho 26. Eu acho isso pouco tempo de mercado. Faz pouco tempo que eu tenho um patrimônio relevante. Então, em breve aí eu posso começar a ter mais medo de perder o patrimônio que eu construí. Por enquanto não é o caso. Eu acho que ainda vale a pena ficar aqui nas ações, ficar na volatilidade do mercado. Isso não me afeta muito. Mas no momento atual, essa é a minha opinião. E sintam-se livres aí para falar que vocês gostam, para endossar que não gosta mesmo, para falar se eu tô errado. A minha ideia é mais expor o meu pensamento e ver como vocês reagem a isso e ver embate de ideias, né? Até para conhecimento. Então, isso aqui, sei lá, se alguém responder, vai gerar conhecimento, as pessoas vão ler. Pode até maturar conhecimento de muita gente, inclusive a minha. Porque, assim, honestamente, não sou um profundo conhecedor de fundos imobiliários, não, tá? Eu acho que tem muitos jeitos de fazer dinheiro, mas não dá para fazer dinheiro de todos os jeitos.
Então, se você é um cara que você tem o seu trabalho, você investe, tipo assim, como uma atividade secundária, e você fica nessa de, ah, eu vou comprar ação. Ah, e agora é fundo imobiliário. Ah, e agora é criptomoeda. Ah, e agora é ETF. Eu acho que a chance de você perder dinheiro é grande, mas a chance de você ficar com uma rentabilidade perto de uma rentabilidade que é de mercado, então, em vez de você fazer todo esse esforço para tentar olhar todos esses lugares ao mesmo tempo, você só aplica num ETF ou num fundo de investimento para você ter a mesma rentabilidade, eu acho que essa chance é muito grande. Então, qual que é a minha estratégia de investimento hoje? Principalmente ações, renda fixa, para dar um equilíbrio na carteira, porque tem até a estratégia do caixa permanente, onde a gente deixa o caixa como uma reserva de oportunidade. E aí, por muito tempo, aí, enquanto o Ibovespa estava lá nos 150, 140 mil pontos, eu estava 100% em renda variável, porque eu achei que era o certo e se pagou bem. Se pagou bem na minha estratégia, uma rentabilidade boa. E eu estou começando a aplicar em fundos, a títulos públicos, na verdade. Em dezembro eu fiz as minhas primeiras aplicações em IPCA mais de juros semestrais. Não vou me estender muito sobre esse assunto, porque eu também não sou um profundo conhecedor de títulos públicos. Eu acho que as taxas estão boas. E por nunca ter comprado antes, eu resolvi comprar. E para dar uma segurança, né? Porque dá aquela segurada no estômago. Até porque o que eu disse antes, né? Um investimento é o quanto ele te remunera. Eu optei pelos juros semestrais para tentar segurar o máximo que der aí para ver a marcação a mercado. Mas eu não sou profundo conhecedor de títulos públicos, não. Muitos falam sobre o Tesouro Selic IPCA+, aí, de curto prazo. Até o Gui Cadanhoto, da Finclass, o cara é bom, recomendo ele se vocês quiserem ver aí sobre títulos públicos. Mas, mano, é isso. Fechando o vídeo aí com 30 minutos. Aguardo comentários e ideias.